Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada da aula 18. Nessa aula de hoje eu vou mostrar como implementar o botão fechar e o botão excluir do formulário de selecionar cliente. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012, vou clicar em projeto temporada 1. Na aula passada a gente terminou o grid, fizemos formatação, alinhamento. Vou executar para ver onde nós paramos. Clicar no menu cadastro, cliente, colocar aqui percentual. Vamos pesquisar. Então aqui eu coloquei mais alguns clientes, então aqui ele tem uma relação de itens, é o nosso grid, lembra que a gente colocou cor na fonte, colocamos alinhamento esquerdo no centro, colocamos formatação na data, formatação aqui no campo numérico, enfim, colocamos um grid bem bacana para apresentar os dados para o usuário. Agora na aula de hoje vamos começar implementando o botão fechar. Então vou fechar tudo aqui só para quem está pegando só essa aula para ter como fazer. Então eu vou vir aqui na minha Solution Explorer, na camada de apresentação, vou clicar aqui no formulário cliente selecionar, clica duas vezes e aqui eu tenho o meu formulário. Então lembrando que eu já falei do botão, para implementar o clique do botão é só clicar duas vezes nele, o evento clique é o evento principal, vou clicar duas vezes no botão fechar. Então ó, quando eu clico no botão fechar, o que ele vem? Ele vem aqui na minha Properties Windows, lembra dos eventos? Aqui no raio, ó, onde são os eventos, ele vem aqui no evento clique e coloca esse nome aqui. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele foi lá por trás, criou um método lá com esse nome e vem aqui e fala que esse evento clique vai chamar aquele método. Então, toda vez que eu apertar esse botão, ele vai vir e vai chamar o método com esse nome. E esse método está aqui implementado. O que é comum agora? Eu vou mostrar isso no começo da aula, porque eu já tive algumas perguntas de alunos que estão assistindo as aulas. Vamos supor que eu cliquei errado e eu vim aqui e apaguei, ó. Vou deletar. Maravilha, né? Não deu nenhum erro, né? Vou fechar tudo. Olha lá, ó. Olha o que aconteceu. A parte de designer, ó. A parte de designer do meu formulário. Form Cliente Selecionar Design. Para prevenir perca de dados, ele encontrou um erro. Tá vendo que deu um erro? Por quê? Porque o botão tinha um evento, ele tá apontando para um lugar onde tem um código, você foi lá e apagou o código. Ah, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço para resolver esse problema? Calma, muito calma, ó. Olha a mensagem que ele está dando, ó. O design não pode processar o nome botão fechar clique, que é o que você acabou de apagar lá, que eu acabei de ir lá no código apagar, na linha 123. Então esse é o erro. O que eu faço? Vou vir aqui nesse cantinho aqui, ó, Go to Code. Vou lá na parte de design e vou apagar essa linha que estava apontando. Então, ó, clica aqui em Go to Code. Olha lá, ele veio aqui, ó, ele me trouxe para aquele arquivo de design. Lembra que eu expliquei lá no começo, que é um arquivo que você vai arrastando as coisas na tela e vai criando por trás? Então, tá vendo aqui, ó, ele já vem, já põe o cursor aqui, ó, exatamente na linha que tá o problema, ó. Tá vendo aqui, ó, aqui tá falando assim, ó, que o botão, deixa eu dar um zoom, só vou explicar legal para vocês entenderem como é que arruma esse erro. Olha lá, o botão clique, fechar ponto clique, ele tá usando o método botão fechar clique, só que tá vendo que tá vermelhinho, por quê? Porque você apagou. Então o que eu faço para resolver? Vem aqui e apago essa linha, ó, só isso. Então toda vez que você apagar um código lá atrás que der esse erro, você vem aqui, clica em Go to Error lá, apaga a linha, só a linha que está com erro, fecha, ó que legal, voltou, tá vendo? Aí se você vir aqui agora no botão fechar, ó, no evento clique, olha lá, ele não está mais aqui. Eu indo lá e acabei de apagar aquela linha, significa que eu vim tirar daqui, ó, tá vendo? E aí volta ao normal a tela. Então isso é natural, às vezes você cria os eventos, tem um botão, aí você vai lá e apaga sem querer, ou apaga por querer, a hora que você volta você não consegue ver mais o design. Aí é só clicar em Go to Error, ó, vou fazer de novo, ó. Vem aqui, criou o evento, ah, não quero mais, cliquei sem querer, apaga, ó, voltei no design, opa, deu erro, eu venho aqui em Go to Code, para ver o código do erro, ah, essa linha aqui, ela ficou vermelha, eu grifo ela, apago ela, clico em salvar, fecho aqui, ele volta ao normal, tá vendo? Então é isso, vai acontecer bastante, tenho certeza que já aconteceu com alguns, e vai acontecer mais vezes, então é só você aprender como que trata esse probleminha e aí você fica mais tranquilo. Então vamos lá. O fechar só vai fechar a tela. Então clica duas vezes aqui no botão fechar. Então ele abriu aqui para mim implementar o evento clique. Deixa eu dar um zoom. Para quem não lembra onde que é o zoom, é aqui embaixo no cantinho. Ó. Eu posso vir aqui e colocar o zoom.
Então vou vir aqui, coloquei 160, até um pouquinho mais, aqui, ó, 160. É só segurar o Ctrl e rolar a bolinha do mouse, também ele aumenta, tá? Como é que é fechar em inglês, pessoal? Close, não é? Então, é só eu vir aqui e colocar close, ó. Tem um método que chama close, que ele fecha a janela. Então, se eu estou falando que é para ele dar o close, ele sabe que é para ele vir e fechar essa janela. Então, eu falei para ele feche. Então, vamos executar para ver. Só isso, ó. Isso aqui é a linha que você usa para fechar um formulário. Então, vou salvar, vou executar para ver como ficou. Cadastro, cliente, fechar. Olha lá, que legal. Cadastro, cliente, fechar. Então, o botão fechar está implementado. Vamos para o próximo agora, então. Vamos implementar o excluir. Como é que vai funcionar essa parte do excluir? Excluir é um pouquinho mais trabalhoso. Nós temos um grid, certo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós queremos excluir uma linha. Então, primeira coisa, eu vou olhar se tem algum registro no grid. Não adianta eu tentar excluir se não tiver nada aqui. Tem algum registro no grid? Opa, tem. Então, eu vou pegar e ver se tem alguma linha que está azulzinha desse jeito aqui, ó. O que isso significa? Que ela está selecionada. Então, essa linha aqui, a linha que está azul, a linha que está selecionada é a linha que eu vou excluir. Tem uma linha selecionada? Tem. Aí eu pergunto para o usuário, porque vai que o usuário veio e bateu o dedo no excluir sem querer, né? Vai que ele vem aqui e pum, bate o dedo. Se você não perguntar se ele tem certeza que ele quer excluir, essa linha vai embora, ele nem percebe que ele fez isso. Então, esses botões de excluir sempre é bom colocar a pergunta. Aí eu vou perguntar, você tem certeza que você quer excluir esse registro aqui? Você fala assim, sim. Aí eu excluo o registro. Quer dizer, eu vou lá no banco de dados, limpo ele do banco. A hora que eu terminar de limpar, aí eu volto aqui, atualizo o grid para ele sumir daqui e dou a mensagem que ele foi excluído com sucesso. Então vamos lá, vamos implementar então o botão excluir. Então vou vir aqui na minha solução, clicar duas vezes no formulário clientes e agora eu quero implementar esse botão, que é o botão excluir. Clico duas vezes nele, ele veio, lembrando que ó, eu estou aqui no Form Designer, quando eu clico duas vezes ele vem para o .cs, .cs, C de C e S de Sharp, então eu estou mexendo com o código C Sharp. Então quando eu clicar aqui vocês podem ver que ele vai vir aqui para outra aba, olha lá. E agora tá vendo, ele já criou o método excluir aqui para mim, e já posicionou no lugar que eu tenho que implementar o código. Então o primeiro passo nosso é verificar se tem algum registro selecionado. Então como é que eu faço para verificar se tem algum registro selecionado no grid? Vou fazer o seguinte, vou falar assim, gridview.selectedRows. Tem um método, uma propriedade que você verifica se tem linhas selecionadas. Então vamos fazer assim, ó, se, como é que é se em inglês? If é data grid view principal, ponto, selected rows. O que é selected? Selecionada. O que é rows? Linhas. Tem algumas linhas selecionadas? Ponto count. Por que eu estou falando se tem linhas? Não linha. Lembra que a gente veio aqui e colocou essa propriedade aqui, ó? Multiselect. Então, ela permite selecionar várias linhas. Você segura o Ctrl e permite selecionar. No caso, como nós colocamos false, no nosso programa, nessa telinha nossa, só vai ter uma linha selecionada sempre. Mas como o sistema permite, então essa propriedade ela verifica se tem mais que uma linha, se tem várias linhas selecionadas. Então eu estou falando assim, ó, se o grid principal, ponto, as linhas selecionadas, ponto, conta para mim, grid, ponto, conte a contar. Se for menor que zero, menor ou igual a zero, olhar, se for igual a zero, né, quer dizer que não tem nenhuma. Se ele contar e for igual a zero, o que eu vou fazer? Vou falar para ele, opa, não tem nenhuma linha e não vou continuar. Então, como é que eu faço para dar uma caixa, uma mensagenzinha, aquela caixinha de mensagem que abre e põe uma mensagem dentro? Como é que é box, aliás, como é que é caixa em inglês? Já falei a tradução, né? Caixa é box. E mensagem em inglês? Message. Então vamos pôr a palavra aqui, ó, message, que é mensagem, e box é caixa, ó, caixa de mensagem. Esse aqui é o nome que nós vamos usar, é a classe que nós vamos usar para exibir aquela caixinha de mensagem bem bacana, para exibir uma mensagem para o usuário. Então eu falo assim, ó, caixa de mensagem, ponto, como é que é mostrar em inglês? Show. Aí. E aí eu vou passar a frase aqui dentro, ó. Então vou exibir a frase, nenhum registro, nenhum cliente, por exemplo, selecionado. Ponto. Notem que essa, como é a primeira vez que eu estou usando ela, eu vou deixar uma bem basiquinha, ó. Então você simplesmente coloca messagebox.show
E aí você abre o parênteses e coloca a frase que você quer que exibir. Então ele vai abrir a caixinha e vai mostrar essa frase. Quer ver? Vamos fazer um teste para ver como é que ela fica? Como é a primeira vez que nós estamos usando ela, é legal fazer um teste. Cadastro cliente. Ó, não tem nenhuma linha selecionada, tá vendo? Tá vazio aqui o grid, não tem nenhuma linha. Vamos dar um excluir. Olha lá, caixinha, ó. Nenhum cliente selecionado. Então essa é a message box, tá vendo? E essa caixinha ela se adequa ao Windows que você está usando. Se for o XP, ela fica com cara de XP. Se for o 7, com cara do 7. No caso do meu 8, ela com cara do 8. Tá? Então aquela linha que a gente acabou de colocar, ela exibe mensagem. O texto que você passa é o texto que ela coloca aqui, ó. Então a hora que ele apertar o excluir, se não tiver nenhuma linha aqui selecionada, ele já dá essa mensagem pra gente. Então vou fechar, voltar lá pro meu código. Pessoal, se ele entrar aqui, ó, se não existe nenhuma linha selecionada, ele vai exibir mensagem. E aí o que acontece aqui? Ele não pode continuar aqui, ó, que vai ter um monte de código aqui para baixo, ó. Ele não pode continuar, ele tem que parar aqui. Como é que eu interrompo? Isso aqui é um método, tá vendo? Que ele começa aqui e ele vem até aqui embaixo. Então ele vai executando. Tudo que tiver aqui ele vai executando. Se você põe um if e esse if é para parar a execução, o que esse método espera que eu devolva no final? Ó? Vocês lembram que eu expliquei várias vezes já? Void. O que é void? Vazio. Então o que acontece? Quando eu quiser que ele para, eu só coloco assim, ó, return, ponto e vírgula. No lugar que tiver esse return, que o código passar nele, ele para de executar esse método aqui e ele vai para o final. Tá vendo? Então ó, ele vai entrar nesse if e vai falar assim, se o grid for igual a 0, não tem nenhuma linha selecionada, mensagem acabou. Ele para aqui, ele não continua executando. Quando ele encontrar esse return, quer dizer que ele está devolvendo nada aqui para cá. E daqui onde ele está, ele vai pular para o final do método e para. Então, o que a gente implementar daqui para baixo, se ele entrar nesse if, ele não vai executar, porque o return faz com que ele pare aqui. Tá? Vocês entenderam a ideia? Então, vamos lá. A primeira parte a gente implementou. Já verificamos se tem algum registro selecionado. A segunda parte é fazer a pergunta para ele se ele realmente quer excluir. Porque vai que ele bateu o dedo sem querer no botão, e não era a intenção dele excluir, então nós vamos ter que fazer a pergunta. Para fazer essa pergunta, nós vamos usar esse mesmo objeto aqui, ó, o MessageBox. Só que agora nós vamos pegar o resultado. O MessageBox, ele devolve um resultado para a gente. Então vamos lá, essa parte é bem bacana, primeira vez que eu estou explicando como que nós vamos personalizar esse MessageBox. Então vamos lá, ó. Vamos primeiro criar ele, depois a gente pega a resposta dele. Então, ó, MessageBox, caixa de mensagem, ponto, show. A hora que eu abro parênteses, lembra que eu falei para vocês em algumas aulas já sobre os construtores, as várias formas de construir? Então, essa caixa de mensagem, ela tem 21 maneiras de construir ela, tem 21 formas de você criar essa caixa de mensagem, 21 construtores. Então, vamos ver quais são eles. A hora que eu abro parênteses, olha lá, o primeiro é o que nós usamos aqui há pouco, ó, que só passa uma string só para ele, que é esse cara que a gente usou, e ele exibe o texto. E aí o segundo, olha lá, então ele tem aqui, deixa eu voltar aqui no segundo. Ó, ele tem aqui passa o par e passa o texto, enfim, tem vários construtores. O que nós vamos usar hoje, que eu já vou direto, senão eu vou ficar, se eu for explicar os 21 aqui, eu fico muito tempo. Vai ser, agora nesse primeiro momento, vai ser o construtor set. Então nós vamos ao set de 21, ó. Clica para baixo até chegar no set. Vamos ver o que o set espera que a gente passe para ele. Ó, ele fala assim, ó, passa um texto para mim, depois você vai passar para mim um caption. O que é caption? É o que vai aparecer lá na bordinha de cima da caixinha. Depois ele está falando para mim, passa qual botão você quer que eu exiba. Você pode exibir o botão OK, o botão Yes, No, Cancel. E depois passa um ícone que você quer que eu exiba. Então esse construtor set é o construtor mais legal que tem. E aí você consegue construir uma caixinha bem personalizada. Então vamos lá, vou pôr nele. Primeira coisa então, a string. Tem certeza? Tem certeza? Vamos deixar só assim, se eu colocar tem certeza que deseja excluir esse cliente, vai ficar muito grande. Então tem certeza? Depois vocês colocam uma frase mais legal, tá? Só não vou pôr para não ficar muito grande aqui. Aí, ó, o segundo parâmetro, o caption. É a que vai aparecer lá em cima na caixinha, no cabeçalho dela, assim, na bordinha de cima. Então eu vou pôr aqui, pergunta. Vou falar que é uma caixinha de pergunta. Vírgula, o botão. Tá vendo que agora ele me perguntou sobre o botão, ó, button. Quando eu colocar essa vírgula aqui, ó, se ela tiver aqui marcada
que eu estou usando o construtor set, só dá um espaço aqui, a hora que eu der o espaço ele vai me fazer a sugestão do enumerador. Porque esse parâmetro ele tem um conjunto de dados já pré-estabelecido, você não pode colocar o que você quiser aqui. Ele vai te sugerir, ó. Então dou espaço, olha lá, ele já abre aqui a opção para mim, ó, Message Box Buttons. Aí, tá vendo? Ó, essa é a classezinha, o enumerador que eu posso usar. E eu coloco ponto e ele já me dá sugestões. Então, olha lá, Drauzio, você pode pôr o botão OK, retry, ignore, OK, novamente ignore. Só o OK, o cancel, o tentar novamente o cancel, o sim ou não, o sim ou não e o cancelar. Então, por exemplo, se nós estamos perguntando se ele quer realmente excluir, nós vamos ter que exibir o sim ou não, yes e no. Então, vamos pôr aqui ponto, yes, no e dar um enter. Olha lá, que legal. E aí, vírgula, o botão, então, é igual a mesma coisa desse item, ó, como está no construtor set, na hora que eu der o espaço, ele já vai me sugerir. É um enumerador também, pessoal. O que é enumerador? Enumerador é igual sexo. Você tem masculino e feminino, tem que ser um dos dois. Aqui também, se você tem um conjunto de ícones, tem que ser um desses ícones que estão prontos. Você não pode colocar qualquer um. Então lá, Message Box Icon. Tá vendo que aqui foi Message Box Buttons. Aqui Message Box Icon. É um enumerador. Se eu passar o mouse em cima dele, ó, vocês vão ver que ele começa aqui com enum. Ó. Sempre que falar que é um enum, quer dizer que é uma classe enumeradora, que ela tem um conjunto de valores pré-estabelecidos. Ela tem alguns tipos e você tem que escolher um daqueles tipos. Então vou pôr ponto. Aqui, ó, que legal. Ele tem alguns ícones já que a gente pode escolher um desses, ó. Asterisco, erro, exclamação, uma mão, informação, nenhum, pergunta, stop é parar e o warning é aquela caixinha amarela lá. Então, no caso nosso, nós estamos fazendo uma pergunta, né? Uma question. Pergunta em inglês é question. Então, ponto question. E aí eu posso fechar o parênteses. Então, ficou aqui. Ó, tá vendo? É legal deixar assim numa linha só, mas como eu tô com um zoom bem grande aqui, eu vou quebrar aqui em enters. Ó. Então, primeira coisa é a pergunta, tem certeza? Segundo é o cabeçalho. O terceiro é qual botão eu quero exibir. E o quarto é o símbolo aqui, o ícone que vai aparecer. Tá? Não terminei ainda, tem que pegar o retorno dele, tudo, mas vamos executar só para ver o resultado dessa caixa de texto. Tá? Cadastro cliente, percentual, pesquisar, quer dizer, agora eu já tenho uma linha aqui marcada, tá vendo? Vou dar um excluir. Olha que legal, pessoal, essa parte de formulário é a parte mais gostosa, por isso que eu estou parando e mostrando. Tá vendo lá que a gente colocou pergunta? Aqui, ó, cabeçalho, caption, pergunta. Tá vendo o texto que a gente colocou? Tem certeza? Ele apareceu aqui. Tá vendo o ícone, ó? O ícone de question, ele apareceu aqui. E a gente falou que é para exibir o botão yes ou no. Tá vendo? Apesar de a gente ter colocado yes ou no, ele tá pegando a linguagem da minha máquina. O .NET faz isso. Ele pega a linguagem que está usando na sua máquina e traduz o botão para aquela linguagem. Então ele já aparece como sim ou não. Tá vendo? Então se eu apertar o sim é sim, se eu apertar o não é não. Agora nós vamos ter que implementar para ver o que o usuário apertou, se ele apertou o sim ou se ele apertou o não. E aí fazer a ação sobre isso. Legal, né? Então eu vou voltar aqui para o meu código. Como é que eu pego esse retorno aqui, ó? Eu vou aqui um pouco antes da caixa. Tá vendo? Se eu passar o mouse aqui no show, ó, show é um método, tá? Tá implementado, a message box é a classe, é o objeto. Lembra que eu falei que uma classe é feita para representar um objeto? Então, esse aqui é o meu objeto que tem caixas de mensagem dentro dele. E para exibir a caixa, eu chamo esse método. E aí, se eu passar o mouse em cima do show, vocês vão ver que ele devolve um dialog result, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso é o que ele me devolve, esse método. Sempre foi um método que abre parênteses, fecha parênteses assim no final. Quando você passa o mouse em cima dele, aqui, a primeira palavra é o que ele devolve pra gente. Ó, resultado da dialog result, tá vendo? Dialog é diálogo, result é resultado. Então, o resultado da caixa de diálogo. Ele abriu a caixa e aí ele está devolvendo para mim o resultado. Então, eu vou criar um dialog result, vou chamar de resultado, e vai ser igual a essa caixa de mensagem aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, se você pôr ela aqui na frente, fica melhor. Se você puder deixar tudo junto, ó. Então, eu vou até juntar ela aqui, ó. Ó, vou diminuir o zoom para mostrar, ó. Ela vai ficar assim, ó, dialog result, resultado é igual messagebox.show. Tem certeza, tá vendo? Deixa eu mandar um pouquinho aqui. Eu vou rolando. Olha lá, dialog resultado, messagebox.show, tem certeza, vírgula pergunta, vírgula messagebox buttons yes or no, vírgula messagebox icon.quest, ponto e vírgula. Então,
quando eu chegar nessa linha aqui, ó, que parar nessa linha, ele abre a caixinha e fica esperando, tá? Ele não continua. E aí, quando você clicar no Yes ou no No, que você apertar o botão lá, ele vai continuar daqui para baixo e joga o que você apertou aqui dentro. Então agora eu consigo verificar o que você apertou. Então vamos verificar aqui na linha de baixo, ó. Se o resultado for igual, ó, lembrando que igual é 2 iguais, quando eu der o espaço, eu posso colocar assim, ó, dialog result ponto, e ele já me tem as opções, porque como já são pré-estabelecidas, aqui pode ter algumas opções. Você apertou o sim, ou não, o yes, o no, então, tá vendo aqui, ó, essas opções azul que ele traz, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Os azul são os botões que podem ter na tela, tá vendo? Então, se eu rolar para baixo, então eu vou falar assim, ó, se ele apertou o no, yes ou no lá, não tá yes ou no? Então você fala assim, se ele apertar o no, deixa eu ver aqui, tá vendo? Ó, ele só pode apertar o sim ou não, tá vendo? Então se ele apertar o sim, quer dizer que ele quer excluir, se ele apertar o não, quer dizer que ele não quer. Então falando assim, ó, se o resultado, que é o que vai guardar aqui, for igual a não, ao botão no, então o que eu vou fazer? Vou simplesmente parar. Então dou o return aqui, ó. Lembra do return que eu expliquei aqui em cima? Entrou, ele verifica. Tem alguma linha? Não. Da mensagem que não tem nenhuma linha e para aqui. Ah, se ele não entrar aqui nesse if, se ele passou direto aqui e não entrou nesse if, ele vem, exibe a caixa de mensagem, aí ele verifica. Apertou o no? Se ele apertou o no, ele entra e para aqui. Então daqui para baixo ele vai executar. Tá vendo? Então eu posso ir parar onde eu quiser. No caso aqui, eu quero que ele pare aqui. Se ele apertou e deu tudo certo, ele não entra aqui no if e aí ele vem aqui para baixo e continua. Então vamos continuar. Então ficou bem assim. Bem fácil, né? Só essa parte do return talvez é um pouco mais difícil de entender no começo, mas notem que aqui a gente usou messagebox.show simples e aqui a gente já usou ela personalizada. Depois é bem legal vocês pegarem e ficarem brincando com a messagebox para ver todas as opções, os designs que tem para fazer com ela. Ó, o próximo passo, então, que nós vamos fazer agora é pegar o cliente selecionado. Então, nós vamos lá no grid e vamos pegar o cliente selecionado. Essa parte é uma parte bastante importante que vocês têm que ter uma noção. Eu demorei bastante no começo, quando eu estava na faculdade, para entender isso. Então, vou tentar explicar para vocês. Talvez vocês não entendam de cara, mas eu vou tentar aqui. Conforme a gente for fazendo, eu vou explicando e a gente, uma hora, vai conseguir entender. Aqui eu tenho várias linhas, não tem? Esse grid, executei minha aplicação, tem várias linhas. O grid do .NET, esse grid que nós estamos usando aqui, isso aqui que nós estamos exibindo aqui nele são apenas textos. Mas cada linha dessa, ó, atrás dela tem um cara que chama DataBound.Item. DataBound.Item. O que é isso? Mesmo que eu colocar só essa coluna aqui, código, se eu tirar todas essas outras, ó, vamos supor que não tivesse essas colunas, tivesse só código. Por trás dessa linha, escondidinha atrás dela, tem essa coluna DataBound.Item, que ela tá o cliente inteirinho aqui atrás. Como a gente carregou esse cliente lá nas regras de negócio e trouxemos ele para cá, eu mostrando ou não as colunas dele aqui, ele está escondido atrás dessa linha completão, com todos os campos dele. Tá? Então, quando eu vou pegar essa linha, eu não preciso pegar, como antigamente você fazia como? O pessoal pegava o ID, ia no banco, consultava de novo, vinha para cá, pegava os dados, mexia. Não, agora não. .NET, orientação a objeto, atrás de cada linha dessa tem um objeto cliente. Nós não estamos falando de cliente. Lembra que a gente criou o objeto de transferência cliente, foi lá nas regras de negócio, carregou ele, ó. Então, atrás de cada linha tem um cliente, ó. Tá? Mesmo que vamos supor que aqui só tem 5 campos, mas tivesse 40 campos na tabela de cliente. Atrás dessa linha tem um objeto, tem um campo, uma propriedade chamada DataBound.Item, e dentro dela está guardado o cliente inteirinho. Tá? Só para vocês entenderem, ó, se eu vim aqui na minha solution, aqui eu tenho o objeto cliente, que é esse cara aqui, ó, aqui no objeto transferência. Ó. Objeto transferência, cliente, ele tem essas propriedades nesse projeto nosso. Então, nesse projeto aqui, ele tem o ID, o nome, o nascimento e o sexo. Se eu mostrar uma só lá no grid, ou todas, independente, essas 5 propriedades vão estar escondidas atrás do grid no DataBound.Item. Por quê? Porque aqui na regra de negócio, nesse projeto nosso, na regra de negócio,
no método cliente negócios, no consultar, toda vez que a gente consultar, ó, que a gente está consultando por nome, né? Ó, consultar por nome. A gente vai lá no banco, traz a data table, faz o for each aqui, ó, e carrega os 5 propriedades, né? Nós estamos carregando as 5. Então, no nosso projeto, se vocês sempre trabalharem assim, eu costumo trabalhar assim. Independente do que eu estiver mostrando no grid, atrás dele vai ter o objeto completo nessa propriedade. Então, como é que eu faço para pegar o cliente? Então, vamos declarar uma variável chamada do tipo cliente. Então, vamos lá, cliente, que é nosso objeto de transferência cliente. Vou dar um apelido para ela, vou chamar de cliente selecionado, para a gente saber que é o cliente que nós estamos selecionando. E aí, o que eu faço? Vai ser igual, aí eu pego o grid, data grid view principal, vou dar um enter na linha de baixo só para mostrar para vocês, depois eu volto para cá. Então, vou falar que é o data grid view principal, ponto, a linha selecionada, só que aqui, ó, tá vendo que ela tá no plural, ó, selected rows, são várias linhas, pode ter várias aqui. No nosso projeto, como sempre vai ser uma só, eu não preciso fazer um for each, verificar quais são, eu sei que é uma só sempre, então o que eu faço? Abro aqui o Sheets e falo que eu quero a linha 0. Tá? Como se fosse normal, a gente colocaria assim, eu quero pegar a primeira linha, mas como na programação tudo começa no 0, vocês sabem que o index, quando a gente fala de index, ó, se eu abrir aqui o Sheets, ele fala para mim assim, ó, me passa o index dessa linha, que fica claro, mas ó, int index. Então, como na programação o index sempre começa no 0, então eu falo assim, eu quero a linha 0 que você escolheu. Só vai ter ela mesmo, não vai ter mais que uma no nosso projeto. Ponto databound item. Ó. É esse cara que eu acabei de falar para vocês. Ó, databound item. Ó. O que é data? Dados. Bound é carregado. Item. Então ele está falando assim, o item que está carregado, os dados do item carregado no grid. Então ele fica guardadinho aqui nessa propriedade. Então se eu falar isso, ó, o meu grid view principal, a linha selecionada 0, que no caso é o index. O que é index? Se eu tivesse 5 linhas selecionadas, eu ia ter a linha 0, 1, 2, 3 e 4. Quer dizer, ele ia ter 4 posições dentro do... Vamos falar que isso aqui seria, só para ficar bem claro, ó, é como se isso aqui, ó, esse cara aqui fosse um vetorzinho aqui, ó, igual esse aqui. Aí aqui na posição 0, ele ia guardar a primeira linha selecionada, aqui na posição 1 ele guarda a segunda linha selecionada, na posição 2 ele guarda a terceira linha selecionada. Então eu estou falando para ele assim, ó, linha selecionada, eu quero que você pegue a 0. Então ele vai vir aqui, vai na posição 0 aqui e vai pegar essa linha aqui. Como o nosso projeto sempre vai ter uma só, então sempre vai ser 0. Por que está com erro? Se você passar o mouse aqui em databound item, ele fala que ele retorna um objeto. Por quê? Pode ser qualquer objeto, pode ser um cliente, pode ser um fornecedor, pode ser uma bicicleta, pode ser uma tesoura. Então, quando o grid ele deixa aberto para você colocar o que você quiser aqui, para você colocar o que você quiser no grid. Então, como eu sei que esse grid aqui, o meu grid está com um cliente atrás dele. Cada linha é um objeto cliente nesse momento. Então, eu quero jogar aqui dentro, o que eu faço? Eu tenho que converter esse objeto para cliente. Como é que eu converto? Eu posso abrir um parênteses aqui no começo. Ó. Aqui no começo eu vou abrir um parênteses. E vou falar que esse objeto que está aqui dentro, que eu estou pegando, ele é, como é que é em inglês? As um cliente. E aí eu fecho parênteses, ponto e vírgula. Olha que bacana, ó. Agora vocês podem pôr tudo numa linha só. Então eu estou falando aqui, ó, que o meu objeto cliente, que eu vou dar o nome de cliente selecionado, ele vai receber o grid view principal, que é o meu grid, ponto, a linha selecionada, a primeira linha selecionada, como só tem uma, ele sempre vai pegar a linha que está selecionada lá, ponto, databound item, ou seja, é o cliente que fica escondidinho por trás da linha com todas as propriedades carregadas nele. Dou um cast. O que é um cast? Eu estou convertendo esse objeto aqui dentro, eu não. O grid não sabe o que tem aqui, porque cada hora vem uma coisa e coloca no grid, então o grid não sabe, mas eu que estou programando sei. Então eu falo assim, ó, o grid, a linha que eu estou pegando, ela é um cliente, então eu converto para um cliente e jogo aqui na minha variável cliente. É isso aí, então pegamos o que o cliente selecionar. Vou dar um del aqui que eu acho legal deixar na mesma linha. Então fica assim, cliente selecionado, que é o meu cliente, é igual
a data grid principal, ponto select as role, ponto data bound item as cliente. Então está pronto. Nesse momento eu peguei o cliente selecionado. Se fosse fornecedor, fornecedor selecionado, copia essa linha, as fornecedor. Tá vendo? Você só vai mudar o azulzinho aqui, ó. Cliente, cliente. Então fornecedor, filial, tesoura, carro, o que se você for pegar, você chama a variável, põe o nome que você quiser. Esse nome pode ser o nome que você quiser. E aí, agora, a partir de agora, nesse cara, nós temos aqui a linha que está selecionada dentro do nosso grid. Então, nós já temos nosso cliente selecionado. Agora, o próximo passo é instanciar a regra de negócio. Então, só para lembrar aqui na solução, eu vou em negócios, tenho o cliente negócios. Aqui eu tenho o método excluir, então eu vou chamar esse método excluir. Vou passar para ele um cliente, ele vai até o banco de dados e vai excluir para mim esse cliente. Então, deixa eu fechar. Vocês lembram como é que instancia? Vocês que estão na faculdade, instanciar já pensa automaticamente em criar uma cópia nova para mim. Ou seja, a linha vai ter um new. Então, eu quero pegar o cliente negócios, que é aquela classe onde tem o excluir dentro. Posso dar um nome para ela de cliente negócios, só põe a primeira minúsculo. Agora é o new, ó. Eu quero criar uma nova cliente negócios. Então, quero criar uma copiazinha para mim poder trabalhar com ela aqui. Então, isso que é instanciar. Então, olha lá, nesse momento eu acabei de criar uma cópia daquela regra de negócios aqui para essa tela. Então, eu estou criando uma nova, quer dizer que não vai ter influência de outras telas que estiverem usando ela também, não vai ter impacto nenhum. E agora eu vou chamar o que eu quero chamar, o que eu quero executar. Então, eu quero executar agora o método de excluir. Vamos chamar o método de excluir. Então, chamo essa regra de negócio que eu acabei de criar aqui, que é uma nova. Ponto, olha lá, excluir. Quando eu abro parênteses aqui, ela falou aqui para mim, Drauzio, me passa um cliente que eu vou lá e excluo no banco para você. Que a gente deixa tudo implementado. Qual cliente eu quero excluir? Esse cliente que eu acabei de selecionar do grid, que é o que o usuário marcou no grid. Então, pega esse cliente e passo para ela, fecha parênteses, ponto e vírgula. Opa, legal, tá vendo? Então, essa linha agora vai excluir. Se eu executar agora, ela já vai excluir esse registro do banco de dados para mim. Mas e aí? Eu tenho que saber se deu certo ou não, não tenho? Então, como é que eu faço? Lembra que a gente implementou lá na Procedure um select para devolver o ID? E lembra que lá nas regras de negócio a gente colocou o try catch? Caso venha dar algum erro aqui, ó. Olha lá, a gente colocou aqui um try catch. Se der algum erro, ele vai devolver a mensagem de erro. Então, agora é o momento. Ó. Nesse momento aqui, nós temos que pegar o resultado dessa execução e verificar se veio o ID. Se veio o ID, um número, um int, a gente tem que pegar o ID. Se deu tudo certo, maravilha, excluiu o cliente. Se não deu certo, tem uma mensagem de erro dentro, eu tenho que verificar o que é essa mensagem. Então, o que eu faço aqui? Ó? Se eu passar o mouse no excluir, vocês vão ver que ele devolve uma string. Dentro dela vai ter o número se der certo, o ID que foi excluído, o ID do cliente. Se não der certo, vai ter a mensagem de erro. Então, antes aqui do método, vamos falar assim, ó, que eu quero criar uma variável do tipo string, que vai ser o retorno, que vai receber o resultado dessa execução. Olha lá que legal. E aí, para finalizar, então, pessoal, nós temos que ler o que está aqui dentro desse retorno, tentar converter isso para um número. Se ele converter, quer dizer que deu certo, se não, quer dizer que é uma mensagem. Então, deixa eu pôr um texto aqui, ó. Então, vamos verificar se excluiu com sucesso. Se o retorno for um número, é porque deu certo. Se não, é a mensagem de erro. Tá? É legal pôr os comentários, vocês estão começando, para vocês saberem o que significa aquele código ali embaixo. Até, vamos supor que você está fazendo trabalho de faculdade, você vai ter que explicar esse código para o professor, pro seu professor. E você tem muita dificuldade em programação. Então, você vai comentando cada linha que você vai implementando, antes de apresentar para o professor, você tem aqui ajuda e o professor ele tem consciência. Se você chegar na hora e falar, professor, tem muita dificuldade, eu peguei uma ajuda na internet para fazer esse trabalho e aqui eu comentei bastante para conseguir te explicar. O professor com certeza vai, ele pode ser que não te deu 10, mas ele pode te ajudar com a nota porque você foi esforçado. Então lá, se o retorno for um número é porque deu certo, senão é a mensagem de erro. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Eu vou me basear nessa variável que ele me devolveu. Então, tem várias formas de verificar se isso aqui é um inteiro. Tá?
A mais fácil de todas é que eu vou mostrar aqui como é a temporada on, eu não posso complicar. Existe um método que chama try-parse, você verifica se ele consegue converter e tem algumas outras formas. Mas eu vou mostrar a mais fácil de todas, a mais simples para vocês não se perderem. Lembra do try-catch? Então vamos fazer um try-catch aqui, ó. Exception, ex. Nem precisa pôr o exception aqui, ó. Só um try-catch. O que é try? Vocês lembram que eu expliquei? Try é tente. Então, vamos tentar converter esse número, essa variável, essa string aqui, ó, para um número. Vamos tentar aqui. Se der tudo certo, maravilha, ele vai dar mensagem. Se não der certo, ele cai aqui no catch e ele vai exibir o erro. Então, vamos dar mensagem aqui, ó, messagebox.show. E aí, a gente pode dar a frase aqui. Não foi possível excluir. Ponto. Aí eu posso pôr os detalhes. O que são os detalhes? Ó, detalhes. Detalhes é o que vai vir dentro dessa variável aqui. Ó. Eu não mandei ele lá excluir. Ele tentou excluir, mas não conseguiu. Se ele não conseguiu, ele deve ter dado algum erro lá dentro das regras de negócio. Lá as regras de negócio tratou esse erro e jogou no retorno. Então aqui dentro vai estar a mensagem de erro. Então é só eu pegar e colocar ela aqui na frente como detalhes. Então detalhes, eu falo que os detalhes estão aqui dentro. Aí eu coloco mais e exibo a mensagem. Olha lá que bacana. Então mensagebox.show não foi possível excluir detalhes, retorno. Ó, se vocês quiserem usar o construtor, como nós estamos usando o messagebox, agora é uma hora legal. Ó, usar o set, ó, eu não vou ficar usando para não ficar muito grande, mas aqui você pode pôr vírgula. Aí você põe aqui, ó. Aí você pode pôr aqui, por exemplo, atenção, vírgula. Lembra dos ícones? Ó, vou colocar no construtor. Vou colocar vírgula, eu aperto a setinha para baixo aqui, ó, até ele chegar no construtor set aqui, ó. Quando ele chegar no set aqui, ó, vírgula lá, vou apertando para baixo até ele aparecer no set. Eu dou espaço, ele já me sugere. Então posso pôr aqui o botão OK, vírgula, vamos implementar, vai já deixar legal para vocês verem aqui, ó. O ícone de warning, de atenção. Eu vou quebrar em várias linhas para mostrar para vocês aqui, para conseguir exibir, ó. Então, aqui eu tenho, não foi possível excluir os detalhes. Aí eu tenho o caption, lembra do caption que aparece lá em cima? Atenção. Aqui eu tenho OK. E aqui eu tenho warning. Ou você pode pôr para ficar mais legal, ó, em vez de atenção, coloca assim, ó, erro. E aqui no warning, coloca error. Então, aqui eu vou exibir no caption lá em cima que foi um erro. E o íconezinho de erro, aquele vermelhinho. Tá vendo? Vocês podem pegar como padrão essa mensagem. Então, até bom que eu mostrei que aí vocês já padronizam. Toda vez que vocês forem dar um erro no sistema de vocês, vocês podem usar ela. Então, dá o show. Lembrando que é o construtor de número 7, que é esse cara aqui, onde você tem que passar o texto, o caption, o botão. O botão tá vendo que agora eu só estou dando OK? Por que só estou dando OK? Porque tá mostrando a mensagem, ó, deu erro. O cara não vai falar sim ou não, ou cancel. Não, ele só vai clicar em OK, tá bom. Estou ciente que deu um erro, ele dá um OK, então não precisa colocar mais nada. Então é só essas 4 opções. Não foi possível excluir os detalhes, aí aqui vai estar assim, ó, não consegui encontrar o banco de dados. Ou esse cliente já está sendo, vamos supor que, nesse projeto não, mas num projeto que você tem relação entre as tabelas, ele vai falar assim, ó, você não pode excluir esse cliente porque já tem uma venda para ele. Então já vem as mensagens do banco. Então tudo isso que acontecer vai vir nessa variável de retorno e aí você exibe aqui. Então vou deixar tudo numa linha só para não ficar muito cheio aqui. Ah lá, então ficou assim, ó, não foi possível excluir, detalhes, retorno, mensagem, o botão OK e o ícone de erro. E agora no try que nós vamos fazer o tratamento aqui. Como é que eu tento verificar se isso aqui é um inteiro? Vou declarar uma variável do tipo int, vou chamar ela de id do cliente, e eu vou tentar fazer o convert, ó, convert. Vocês lembram que a gente usou o convert lá nas regras de negócio? Então, convert é uma classe que converte. O que eu quero converter? Eu quero converter um texto. Um texto, pessoal, dentro dele pode ter qualquer coisa, uma letra, um número. Então, quando a gente fala de texto, é uma coisa que você escreveu. Então, por exemplo, você pode pôr Drauzio 1, 2, 3, ou você pode ter um número, qualquer coisa, um símbolo. Então, um texto pode ser convertido para qualquer coisa.
tá? Para qualquer pro número, só que ele tenta converter. Se der erro, ele estoura um erro aqui. Senão, se tiver só números aqui dentro, ele não vai dar erro, ele joga o que ele converteu aqui. Se tiver outras coisas além de números aqui dentro, ele estoura aqui para baixo. Então eu quero converter como que é para e eu quero que seja para um int de 32, que é, no caso, 32 bits, que é o Windows. E aí eu passo aqui o retorno que eu vou tentar converter. Olha lá que legal. Então ele vai tentar aqui, ó, converter essa variável de retorno para um inteiro. Se ela conseguir, ela joga aqui dentro. Nós não vamos usar para nada, mas se você precisasse usar para alguma outra coisa, você teria o ID que ele excluiu aqui dentro. Se der tudo certo, opa, legal, deu tudo certo, não deu erro. Se der erro, já vai dar nessa linha, ó. Se der um erro, vai estourar aqui na linha e ele vai cair aqui pro cat, ó. Então ele sai daquela linha, vem para cá e exibe a mensagem de erro e acabou o botão. Se não, ele vai ter que vir para cá. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos dar a mensagem que deu tudo certo. Então vamos personalizar uma terceira caixinha de mensagem, ó. Messagebox.show, abrir parênteses, vou clicar para baixo até chegar no sétimo construtor. De novo eu vou usar o sétimo, no 7 de 21. Então agora eu vou usar o seguinte, vou falar assim, ó, cliente excluído com sucesso. Aí eu vou falar que isso é um aviso no caption lá em cima, lembra do caption? Que é o que aparece na caixinha lá em cima, ó, deixa eu dar os enters aqui, depois eu coloco na linha só. Aí o ícone, qual que é o ícone? O ícone vai ser o OK, estou só avisando, ó, cliente excluído com sucesso, quer dizer, não precisa ter outros botões, só o botão OK. E aí, isso é o botão, desculpa, eu falei ícone é o botão. E agora o ícone, ó, o ícone, vamos pôr esse ícone aqui de informação, estou dando uma informação para o usuário, ó lá. Então, olha lá, cliente excluído com sucesso, aviso, que vai aparecer lá em cima, o botão que eu vou exibir é só o OK, e o íconezinho vai ser um ícone de informação, que é um izinho azul, falando que eu estou informando, apenas dando uma informação para o usuário. E agora, por último, pessoal, para finalizar, se você já executar, ele já vai excluir, só que a linha não vai sumir do grid. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dar um atualizar do grid. Como é que eu faço agora para atualizar meu grid? Como é que eu fiz para atualizar o grid da primeira vez? Ó? Eu não vim aqui, apertei o botão pesquisar. Olha lá, ó. Isso aqui é o que atualiza o meu grid. Ó. Tá vendo? Ó? Então, eu vim aqui na tela, botão pesquisar. Eu vou ter que executar isso aqui de novo. Tá certo eu vim aqui pegar esse código aqui e colar lá embaixo? Não, não tá certo. Se eu fizer isso, eu estou duplicando o código. A minha aplicação começa a ficar trabalhosa depois para a manutenção. Não está errado também, você pode fazer, você pode pegar e colar lá. Se você tiver com pressa, cola e pronto. Como eu estou explicando a orientação objeto de uma forma organizada, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar isso aqui daqui do botão pesquisar, vou jogar isso aqui dentro de um método aqui embaixo, ó. Vamos fazer então, ó. Vou criar um método aqui, ó, privado, ele é só para essa tela, void não retorna nada. Vou chamar de atualizar grid. Então vou copiar esse código que está aqui no botão pesquisar e vou colocar nele. E agora eu tenho que pegar o nome dele e chamar aqui no pesquisar, ó, ponto e vírgula. Tá vendo que legal? Então eu fiz um método agora. Esse aqui eu posso chamar em qualquer lugar. Inclusive me perguntaram se quando abrir a tela, se eu posso já carregar o grid. É esse jeito aqui, ó. Você pegar essa linha atualizar grid e pode pôr aqui no form selecionar, ou você pode usar esse método aqui que chama, você clica no formulário, vai nas propriedades dele, e tem um método aqui chamado shown, ó. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele ocorre quando o form vai ser mostrado. Então, se você pegar e colocar aqui nele o atualizar grid, clica duas vezes aqui, ó, coloca o atualizar grid, ele também, quando carregar o grid, a tela, ele já exibe os dados para você. Tá? Então, olha lá que legal. Agora, se a gente vir aqui no botão pesquisar, ó, pesquisar, ele está com uma linha só, que é essa linha que é atualizar grid. Aí o que ela faz? Ela tem esse método que é privado. Privado quer dizer que só vai ser usado nessa tela, ninguém vai usar ele. Void quer dizer que ele não tem retorno a nada. Está vendo que não tem nenhum return? Ele só vai fazer carregar o grid e não vai devolver nada para ninguém, só carrega o grid. Então não tem retorno nenhum, é vazio. E aí eu chamei de atualizar grid, então já estou usando aqui. Agora eu vou pegar esse mesmo cara aqui e vou vir no meu botão excluir. Quando eu terminar de excluir, ó, então se eu vir aqui no excluir, ó, clica duas vezes. Quando eu terminar aqui de excluir, dê a mensagem cliente excluído com sucesso, eu vou e atualizo o grid para que essa linha suma do meu grid.
Legal? Acho que é isso, pessoal. Acho que está pronto. Vamos executar para ver, tá? Para ver se vai funcionar. Em cadastro cliente. Primeiro teste, vamos apertar sem nenhuma linha para ver se está funcionando. Ó, nenhum cliente selecionado, tá certo, não tem nenhum. Então vou vir aqui, vou pesquisar os clientes. Agora eu quero excluir esse aqui, ó, o último, que é o que está número 3. Vou apertar excluir, quer dizer, agora eu tenho uma linha selecionada, então ele vai passar lá, ó, message box, pergunta, tá vendo? Tá fazendo a pergunta que a gente criou essa message box. Tem certeza? Se eu falar que não, ó, ele não fez nada, tá vendo? Aquele retorno que eu coloquei lá, que eu expliquei para vocês, ele para naquele retorno, ó, ele não continua. Agora, se eu apertar excluir, tem certeza? Se eu falar que sim, ó, cliente escolhido com sucesso. Já foi lá na regra de negócio, já executou a procedure, o banco deu tudo certo, voltou para cá, olha lá, ó, aquela mensagem box que a gente criou agora por último, ó, o ícone information, que é essezinho, botão OK, cliente escolhido com sucesso. Quando eu apertar o OK, ele vai vir aqui e vai atualizar o grid, que é a próxima linha. Toda vez que a gente usar a message box, ele para na linha da message box. Então, ó, OK, olha lá, tá vendo que a linha sumiu? Bacana, né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, quero apagar a Cidrause 1, ó, excluir. Tem certeza? Tenho. Ok. Ah lá, sumiu. Então, funcionou o nosso excluir. Termina na aula de hoje, o fechar também, vamos testar de novo. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu como fazer o botão excluir. Aqui, então, se eu vim aqui agora, excluir, ah lá, verifica se tem registro, pergunta se realmente quer excluir. Foi muito legal essa aula que eu mostrei o Message Box, que eu não tinha mostrado ainda, que isso aqui é uma das coisas que você vai usar em todas as suas telas, do resto da sua vida. Aí tem aqui para verificar se o usuário clicou no sim ou no não, né? Se ele clicou no não, para aqui, tá vendo? Você viu que aquela hora que eu cliquei no não ele parou, não fez nada? Então ele para aqui. O que quer dizer que ele para aqui? Igual eu expliquei. Quando ele encontrar algum retorno, encontrei um retorno, entrei aqui. Ele vem, ele para, não executa nada disso e já vem aqui para o final, ó. Então ele vem aqui para o final. Então todo esse código aqui é ignorado. Toda vez que tem um return, o que está para baixo não é executado. Tá? Aí ele pega o cliente selecionado, então aqui é o grid, ele pegou o cliente selecionado do grid, instanciou a regra de negócio, quer dizer, criou uma cópia dela aqui para executar ela, chamou o método excluir, aqui é o try, ó, tente captura, então tenta, converte isso aqui para inteiro para mim, se der certo, você dá a mensagem, em seguida atualiza o grid, se não der certo, você fala que não deu certo, tá vendo? E esse atualizar grid agora você pode usar em qualquer lugar, por exemplo, qualquer coisa que você fizer, depois que eu inseri eu quero atualizar o grid, então todo lugar que você for atualizar o grid, nós vamos chamar esse método. Se eu der um botão direito nele, Go to Definition, vocês vão ver que ele está aqui dentro, ó, e ele é aquela que a gente colocou no botão pesquisar lá nas primeiras aulas da tela. Agora eu joguei aqui para um método atualizar grid. Ok? Então ficou legal. Nós temos agora então implementado já na nossa tela o botão pesquisar, o botão fechar e o botão excluir. E agora falta, nas próximas aulas eu vou explicar o inserir, o alterar e o consultar.